E finalmente, como fui convidado para pregar, vamos pregar e não apenas dar parabéns. Eu quero contar para vocês como é que eu fiz para escolher esse texto. Em geral, eu sigo no meu domingo as leituras do ano eclesiástico, da tradição litúrgica da igreja. Nós estamos no final do ano da igreja, nos últimos domingos do ano da igreja, e vem aí logo o Advento, e a gente já começa a ver na cidade preparações para o Natal, mas ainda estamos no final do ano. E essa leitura de Mateus 25, 1 a 13, é uma das leituras para esse domingo. Ela lembra o tempo do fim e lembra também algumas atitudes que uma igreja deve ter no fim. Eu me senti muito cômodo fazendo isso, não precisando alterar os meus hábitos. Se conta que Calvino, quando foi expulso da cidade de Genebra, ele pregava aí toda semana, e quando ele, depois de algum tempo, pôde voltar, ele, sem mais delongas, continuou exatamente ali onde ele tinha parado. Então ele também fez isso, não é nada diferente esse domingo dos outros domingos para mim. Estou entre irmãos e pregando a palavra de Deus. Esse texto desse domingo, e vocês têm, quase todos têm a Bíblia aberta, ou a Bíblia ligada, quem usa um celular, um tablet. Hoje a gente não diz, vou abrir minha Bíblia, vou ligar a Bíblia. E é bonito porque a gente fica ligado na Bíblia. Então aqui está o texto de Mateus. Esse trecho de Mateus, ele começa um pouquinho antes. Ele começa aí no capítulo 21, onde conta a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vejam, esse é o contexto dentro do qual nós estamos. Sabemos que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém era quando Jesus estava indo para a última semana da sua paixão, da sua morte e depois, no domingo da Páscoa, a ressurreição. Era o tempo do fim, por isso que esse texto é escolhido. E o que Jesus faz? Ele dá muitos ensinamentos para nós enfrentarmos o tempo do fim. E quando ele chega aqui no capítulo 25, depois de vários outros ensinamentos, ele conta essa história que é uma parábola que aqui nessa versão diz das 10 virgens ou das 10 jovens, né? E como nos tempos de Jesus as jovens eram virgens, então aqui ficou a história, a parábola das 10 virgens. Esse é o contexto que nós nos encontramos. E aí esse contexto traz um pouco de cultura daquela época, que as 10 virgens estavam aí convidadas para um casamento. Casamento está voltando à moda. Tinha uma época que cada vez se casava menos na nossa sociedade. E as estatísticas parece que estão a indicar que o pessoal está reacreditando no casamento como forma de vida. Então, naquele tempo, como era um casamento? O noivo, no dia do casamento, ele saía para buscar a noiva. Quase sempre ao final do dia, se a noiva não vivesse tão distante assim. Ele saía e o pessoal convidado ficava aguardando, porque o noivo tinha que voltar com sua noiva para que acontecesse a festa. E aí todos entravam naquele momento para a festa, e aí a casa era fechada e a celebração acontecia. Então vejam, o noivo saiu e está para voltar, e o pessoal espera. Esse é o ambiente que Jesus quer contar. E ele quer fazer uma comparação, aí no versículo 1 diz, o reino dos céus será semelhante a isso. Evidentemente que o noivo aí é o Senhor Jesus Cristo. Ele saiu e ele vai voltar para a sua noiva. Não se sabe bem quando. E ele diz, aí tem gente esperando. E as 10 moças que aí estavam esperando, umas são chamadas de nécias. Nécias é uma palavra para nós difícil de entender. A gente não usa no dia a dia. Nécio é sem juízo, eram pessoas sem juízo. Então diz, a metade era sem juízo e a outra 5 eram prudentes ou ajuizadas. Então assim era a composição do público. Alguns sem juízo e alguns ajuizados, nécios e prudentes. E aí, dividindo os dois grupos, havia uma coisa em comum, todos tinham uma lâmpada.
Na verdade, o que chamavam de lâmpada era quase que hoje chamaríamos uma pequena tocha, era para iluminar, lá não havia energia elétrica. Então, como era essa tocha? Era trapo velho, panos de roupa que eles já não usavam mais, eles desfiavam, faziam tiras e aí dentro colocavam azeite de oliva. E esse trapo embebido por azeite de oliva queimava. Só que o azeite de oliva, que era o combustível, ele se acabava. Então era necessário, mais ou menos a cada meia hora, repor um pouco de azeite para você ter a sua lâmpada acesa. E essa é a história que Jesus conta, a parábola. E ele diz que as 5 sem juízo, elas não levaram azeite. Elas estavam lá preparadinhas, esperando o noivo, mas o seu azeite acabou. E as outras que estavam com a lâmpada levaram também azeite, as prudentes, elas reabasteceram, e aí aquelas que não puderam reabastecer ficaram com a lâmpada apagada, e elas foram pedir azeite para suas colegas, e as colegas disseram, não, senão vai acabar para todos nós, e o costume da festa era apenas entra quem estiver com a lâmpada acesa. E aí elas saíram, e quando elas saíram, o noivo chegou e foi encerrada a porta. Essa é a história, esse é o contexto. E o contexto nos fala de 3 qualidades da espera, 3 qualidades: prudência, preparo e vigilância. Vou repetir, prudência é o primeiro, preparo, né, e vigilância. Então, o que Jesus diz está muito mais na área das atitudes do que na área das habilidades. Veja, tudo isso são atitudes. Prudência é uma atitude, vigilância é uma atitude e também preparo é uma atitude. Ele quer que nós estejamos preparados. Pois aí vamos pensar um pouco na realidade dessa igreja aqui, nessa igreja local. Essa igreja está celebrando 150 anos de fundação. Olha, 150 anos é muito tempo, não é verdade? Os fundadores dessa igreja, eles já estão nos arquivos da história e na glória eterna. Não há um que possa vir aqui festejar conosco. Nem dos filhos deles, provavelmente, e penso que dificilmente, talvez um neto possa estar ainda sobrevivendo até os dias de hoje. Descendência, sim, mas é assim, 150 anos é muito tempo. E aí a gente tem uma tentação, olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro. Como uma igreja se prepara para a volta de Cristo? Como essa igreja se prepara? Como vocês estão se preparando? Quando os fundadores estavam aqui, eles olhavam e diziam, Cristo virá. Seus filhos diziam, Cristo virá. Seus netos diziam, Cristo virá. Nós estamos aqui dizendo, Cristo vem. E o tempo passa. Esse é o ambiente que o texto bíblico nos traz. Passa-se o tempo e Cristo não veio ainda. Passa-se o tempo e Cristo não veio ainda. Será que o azeite está sendo guardado? Será que tem azeite suficiente para esperar o noivo? O que uma igreja faz para esperar pelo seu Senhor? Então vamos pensar um pouquinho nessa primeira qualidade. A primeira resposta que o texto sugere é prudência. Essa igreja é prudente? Nós somos prudentes? Prudência é uma das nossas atitudes em relação à vinda de Cristo. O que é prudência? Em Provérbios capítulo 13, versículo 17 diz, as pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Esse é um texto que indica qualidades da prudência. Vejam, as pessoas honestas, prudentes, se desviam do caminho do mal. Quem é prudente, a primeira coisa que diz aí, se desvia do caminho do mal. E a segunda coisa que ele faz, ele tem cuidado com a sua maneira de agir. E com isso ele salva a sua vida. Percebe?
Uma coisa é desviar do caminho do mal, e a outra coisa é ter cuidado em como agir. Vamos primeiramente pensar no desviar do caminho do mal. Muitas vezes as pessoas cristãos não pensam como é importante evitar o caminho do mal. Há uma tentação que se aproxima de nós e diz: vamos dar uma olhada nisso. É bom conhecer as coisas do mundo, é bom saber como as coisas funcionam. E aí a gente se aproxima muito do caminho do mal, vai experimentar o caminho do mal. Quantos jovens se perdem nisso? Eu tenho um trabalho na Sociedade Bíblica que é ajudar pessoas na recuperação de drogas. Quantas pessoas se aproximam das drogas e dizem: eu só quero experimentar, ver como é que é. Experimentam. E aí quando vêm estão enredadas pelo caminho do mal. É importante isso. A prudência indica: cuida, desvia do caminho do mal. Agora, é preciso entender o que é o mau caminho. E aí precisamos entender o que é o bom caminho, o que Deus espera. Conhecer os mandamentos de Deus, conhecer os 10 mandamentos. É importante conhecer a palavra de Deus. E aí a gente consegue evitar o caminho do mal. Veja, aí está uma relação de causa e efeito. Conhecer. E aí eu volto para a importância da Bíblia. Como é importante conhecer. Quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu me aprofundo no estudo da palavra de Deus, quando eu me coloco em relação correta com a palavra de Deus, essa palavra de Deus começa a fazer efeito na minha vida. E eu aprendo a evitar certas coisas e buscar outras coisas, a buscar o caminho de Deus. Essa semana eu vi uma reportagem muito interessante. Uma educadora estava dizendo como é importante você colocar coisas boas na cabeça da criança. E ela falava então como é importante evitar colocar coisas más. Eu não conheço, eu não vejo quase programa de crianças, mas estou começando a aprender de novo porque as netas estão chegando, então a gente tem que ver o que está acontecendo. Diz que tinha um desenho de televisão que mostrava um serial killer, aqueles matadores em série, e aquele era o herói do desenho. Ele matava a gente, aquele era o herói, era mau aquele sujeito. E essa educadora diz, na medida que a criança vai vendo isso, ela vai copiando e fazendo exatamente como aquele desenho ensina. E há vários casos, né, de violência entre crianças que são exatamente promovidos. Por quê? Porque aquela cabeça está cheia daquele desenho. Interessante isso. Agora, se a gente aplica isso na nossa vida, com o que a gente enche a cabeça? E aí a gente olhando as estatísticas, uma das coisas que mais as pessoas olham são novelas de televisão. E a novela de televisão vai enchendo a cabeça. E desde que essas novelas começaram, as pessoas começaram a seguir o padrão Globo de comportamento. Não é verdade? É interessante isso. Por quê? Porque a pessoa vê isso. E aonde não está muito tempo gasto na nossa vida? Na leitura da palavra. A relação com a Bíblia é mais ou menos aquele jovem que dizia assim: estou contigo, mas não abro. A relação com a Bíblia: eu estou com a Bíblia, mas não abro. Não, tem que abrir e ler, entrar dentro da palavra, fazer com que esses pensamentos dominem a nossa vida, que na hora da decisão eu seja orientado pela palavra de Deus. Isso é prudência. É prudência, ter cuidado, evitar o caminho do mal e fazer o caminho do bem. E isso é a primeira coisa que Jesus recomenda, que as virgens eram prudentes, essas moças eram prudentes, a prudência fazia parte da sua vida. E na prudência o texto nos ensina que a gente deve evitar o caminho do mal e buscar o caminho do bem. Eu lembro como pastor de igreja local, visitava doentes, e esses doentes, alguns velhinhos, eu recitava com eles alguns versículos conhecidos.
E eles diziam aquelas palavras que naquela hora da dor, do sofrimento, da incerteza com a vida, lhes serviam de consolo. Palavras como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me... Vejam como isso é bom na nossa vida, está guardado, está guardado. Aprender versículos bíblicos, decorar versículos bíblicos, fazer da Bíblia a vivência do nosso dia a dia. E ensinar isso a cada nova geração, para que a palavra de Deus seja presente. Uma professora me contou uma história que me comoveu. Essa professora gastou a vida dela ensinando jovens, crianças e jovens. E ela disse que uma vez ela estava num ponto de ônibus, numa rodoviária, e aí veio, ela já mais velhinha, e veio um senhor, perguntou, você é a professora fulana? Sou, diz ela. Me permite, deu um abraço nela e disse, eu quero lhe agradecer. Os seus ensinamentos me foram muito úteis. Essa professora, que era uma professora primária, perguntou, nas minhas aulas, o que mais lhe ajudou na vida? Aí aquele aluno disse, eu vou lhe dizer, ela pensou que ele ia responder português, matemática, história, ciências, não. Ele disse, aquelas aulas de ensino religioso. Porque na hora que na minha vida as coisas estavam mais difíceis, aquilo me ajudou a tomar a decisão certa. Veja como é interessante, qual é o ensinamento mais importante para a vida? Aquele ensinamento que ensina a prudência. A prudência é muito importante, é isso que Jesus nos ensina aqui. O segundo aspecto que Jesus ensina nessa parábola é que precisa haver um preparo para a jornada. É preciso se preparar para a jornada. As virgens prudentes, aquelas ajuizadas, elas estavam preparadas. E como elas se prepararam? Elas não apenas cuidaram da roupa, da aparência, de ter a sua lâmpada e a lâmpada acesa, mas elas se preocuparam. E se demorar o Senhor em vir? E aí levaram junto uma reserva de azeite. Não podia faltar o azeite, porque senão elas não entravam na festa. O preparo para a jornada é muito importante. Vejam, irmãs e irmãos, quantas vezes a gente diz que a vida é uma caixa de surpresas. Não se sabe o que pode acontecer. A vida humana é muito frágil, ela é comparada com um sopro. Por vezes a vida se encerra ainda na infância. Às vezes na juventude. Você se lembram da comoção que deu quando aqueles jovens na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram se divertir um sábado à noite? Centenas de jovens aglomerados, como é comum acontecer com jovens? E aí, para muitos deles, foi a última celebração. É preciso se preparar. E quantos adultos também perdem a vida inesperadamente? E a gente diz que na velhice é normal, mas nenhum de nós espera que isso aconteça. Sempre é um impacto, sempre é um choque para cada um enfrentar esse momento. É preciso estar preparado para a vinda do noivo. Estar preparado. E como a gente pode se preparar? E aí é interessante, um detalhe da história que aqui. O preparo é individual. Cada um deve ter o seu azeite. Na hora H eu não posso chegar para o pastor assim, me empresta um pouco de azeite. Acabou o meu. Perceberam? O pai e a mãe não podem providenciar azeite para os filhos, para os irmãos. Cada um deve ter o seu azeite. É o que diz a história. Então esse preparo depende de cada um de nós. Temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Eu conheci um jovem
que estava voltando para a igreja. Me lembrou muito a história do filho pródigo, voltando para casa. E aí, numa conversa com ele era muito querido, muito simpático. Eu perguntei para ele, como é que foi no tempo que você andava fora da igreja? Você se lembrava de Deus? E ele disse, sim, eu me lembrava de Deus. Às vezes até eu lembrava mais de Deus do que do tempo quando eu estava toda semana na igreja. Eu lembrava de Deus. E aí eu disse, por que você passou então tanto tempo longe da igreja? Aí ele disse, porque eu achava que na minha vida eu tinha outras prioridades. Curioso isso. Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades individuais? Quais são nossas prioridades como igreja, celebrando 150 anos? Olhamos a história na perspectiva da volta do noivo, da vinda do noivo para a festa. E isso nos dá um certo sentimento de urgência, de colocar o que de fato é prioritário no lugar certo. Isso nos põe a vida novamente no lugar. Isso faz com que a gente procure o preparo. E como é o preparo? O preparo, repito, é simples. É o estudo da palavra. É voltar-se para a palavra de Deus. É aprofundar-se no conhecimento da palavra. É participar do sacramento, ser batizado, participar da Santa Ceia. Esse é o preparo do cristão. Ele se fortalece com aquilo que Deus dá. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos conduz a Cristo. Ela nos lembra de Cristo, da maravilhosa notícia do perdão, da graça de Deus. E isso nos fortalece a fé e nos mantém firmes e nos dá o azeite suficiente para esperar pela volta do Senhor. Então vejam, nós já aprendemos duas coisas, que é importante sermos prudentes. E a segunda coisa que é importante, nos prepararmos. E a terceira coisa que Jesus nos fala nessa história é que é importante que vigiemos. O vigiar é importante. Vigiar é um estado de atenção que impede que alguém seja pego de surpresa em alguma situação perigosa. Hoje a vigilância é muito eletrônica, se colocam câmeras, sistemas de segurança em toda parte, alarmes que começam a disparar se alguém se movimenta e assim por diante. É importante a vigilância pessoal. O perigo está ao redor. É interessante como na Bíblia volta e meia se fala isso. O diabo é um inimigo que está ao derredor. Só que a gente não vê o inimigo. O inimigo parece invisível, ele está ao redor. Por isso é importante vigiar. E Jesus diz, vós não sabeis nem o dia nem a hora. É importante vigiar. É um estado de espírito. Ou se está vigilante ou não está. Não adianta vigiar das 10 às 2 da manhã, mas às 2 da manhã, às 6 da manhã, a minha casa não tem vigilância. Ou tem ou não tem. Ou está vigilante ou não está. Assim é para a nossa vida. Não adianta vigiar 40 anos e os outros anos, bem aí já vai contar pelos outros anos. Não, vigiar sempre. Na carta que aparece no Apocalipse 3, versículos 1 a 5, se vocês quiserem olhar lá no Apocalipse. Carta, capítulo 3, já começa aí no capítulo 2, as cartas às igrejas. Nessa carta, a igreja de Sardes, os 5 primeiros versículos falam da vigilância. Aí diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja que vigia evita se contaminar. É isso que está dizendo aqui. Quando ela vigia, quando ela permanece na palavra, quando ela permanece firme na palavra, ela evita a contaminação. E a contaminação é um risco, porque conduz à condenação. No jardim do Getsêmani, os discípulos que deveriam vigiar dormiram. E Jesus lhes disse: vigiai e orai. No nosso mundo existem muitas armadilhas. Essas armadilhas se apresentam a cada dia diante de nós. No Sermão do Monte, Jesus falou que existem lobos que parecem ovelhas. E ele fala da casa que deve estar firme no bom fundamento. Tudo isso são exemplos de como é importante estar vigilante. O estudo da palavra de Deus nos faz vigilantes. Prezada igreja, celebrando o seu sesquicentenário e lançando uma Bíblia comemorativa. O texto bíblico de hoje nos ensinou como devemos esperar o nosso Senhor. E ele nos disse 3 coisas: com prudência, com preparo e vigilância. E nesses 3 aspectos a palavra de Deus é fundamental. Por isso, parabéns, igreja, pelo sesquicentenário que estão celebrando. Parabéns pela Bíblia que estão lançando. E que a nossa atitude em relação com a Bíblia seja: estou contigo e abro todos os dias para aprender a Tua palavra, ó Senhor. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos nós agora e sempre. Amém.